Fala galera, que é o Ryo e hoje eu vou ensinar você a escrever. Você escrever não só melhor para você tirar uma redação ali de nota 900+, mas escrever melhor para sua vida. Porque eu não sei se acontece com você, mas muita gente tem essa frustração, né? Aquele negócio de você ter que escrever um artigo, um resumo, uma redação e você não consegue tirar a ideia da sua cabeça e colocar no papel. Você fica olhando para a folha, escreve uma palavra ou outra, mas tem aquela dificuldade, sabe? Aquele negócio que você fala, cara, eu não deveria estar sentindo tanta dificuldade assim, porque é só escrever. Você consegue escrever no WhatsApp, você consegue escrever coisas mais informais, mas quando chega a hora de escrever uma redação, uma coisa mais séria, você trava. Mesmo que seja um parágrafo, mesmo que seja um e-mail para você procurar emprego, você vai travar. E eu quero que você não tenha essa frustração, porque escrever, cara, é uma coisa básica para a nossa vida. Ler e escrever são as coisas que você deveria dominar muito bem. Escrever vai te ajudar a se comunicar melhor, vai te ajudar a você pensar melhor, você aprender melhor. Tudo isso é baseado no quê? Na linguagem. E a escrita basicamente é a sua compreensão da linguagem, da comunicação. Então é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje, tá certo? Além da aula que eu vou te dar, que é basicamente o que a gente vai ver aqui, eu vou deixar um arquivo também para você baixar. Durante esse vídeo eu vou te falar onde que você vai baixar, como que você vai baixar, qual que vai ser o esquema. Mas inicialmente, para você saber, esse arquivo aqui vai ser gratuito, mas eu vou falar disso daqui mais tarde, beleza? A gente vai logo direto para a aula, para coisa que interessa para você já começar a aprender. Mas antes de continuar a aula, eu quero falar sobre a nossa parceira aqui, que é a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias. E basicamente, graças a eles que a gente tem esses conteúdos mais completos, com mais qualidade aqui no nosso canal. O que é a EBAC? É uma plataforma de ensino profissionalizante nas áreas de design, programação, data, audiovisual, games, marketing, software, negócios, fashion e muito mais. Então a EBAC, ela lida principalmente com uma questão mais profissionalizante. Se você quer seguir uma profissão, por exemplo, não quer fazer uma faculdade, ou se você fez faculdade e quer aperfeiçoar seus conhecimentos, ou se você quer trocar de profissão, cara, a EBAC, ela tem muita qualidade e pode te ajudar, tá certo? Elas têm cursos, como eu disse, profissionalizantes, como esse daqui do TI do zero ao profissional. E qual que é a vantagem? O que eu acho de legal nesses cursos é que eles trazem aqui 5 profissões de TI para você experimentar por 2 meses. Então você vai aprendendo sobre elas para você decidir onde que você quer focar depois. Depois você se especializa, certo? Nos próximos 8 a 12 meses e por fim você vai sair ali com o emprego garantido do curso deles. Ou eles devolvem seu dinheiro. Então realmente eles se garantem no que eles fazem e vale a pena você dar uma olhada. Principalmente tem gente que acha que a única forma de você conseguir ganhar dinheiro, ter um emprego, seguir a sua profissão é fazendo a faculdade, prestando vestibular e tal. Não é. Então você pode conhecer esse outro caminho também, tá certo? Inclusive eu tenho um link de desconto para vocês de R$200. Eu vou deixar tudo aqui na descrição certinho e aí a gente pode voltar para nossa aula de redação aqui. Beleza, gente, como que você faz para escrever melhor? Eu vejo que muita gente não tem conhecimento disso, não tem essa consciência aqui. E esse método que eu vou te passar é único. Eu que penso assim, eu que entendo a escrita dessa forma, eu quero compartilhar com vocês porque eu imagino que isso vai fazer sentido para muita gente. Você não vai ver nenhuma aula de redação com essa estruturação aqui. Mas como que eu recomendo você aprender a escrever? Entendendo orações básicas. Eu falo sempre nos meus cronogramas para você estudar e aprender SVO, sujeito, verbo, objeto. Aqui no Brasil a gente usa muito predicado, mas o SVO é mais utilizado lá fora, né, esse termo, objeto. Então o que é o sujeito, verbo, predicado? É basicamente você escrever uma oração através de alguém faz algo. Um exemplo, Paulo comeu feijão, certo? Paulo, alguém, comeu, fez alguma coisa, uma ação. E comer o quê? Feijão. Por que eu recomendo você utilizar sempre e entender bem essa estrutura? Porque aqui a gente vai sempre escrever respondendo as perguntas do nosso leitor. Tudo que o cara está pensando, você está lá jogando de forma natural na cabeça dele. Um texto mal escrito é o quê? Quando o leitor pensa em uma coisa, ele tem uma pergunta, um questionamento e o texto vai para outro caminho e deixa aquilo lá sem responder. Isso é um texto ruim. Um texto bom é um texto que abre as perguntas, certo? Que o autor quer que o leitor tenha. Então o leitor vai perguntando, pô, Paulo comeu feijão. Então aqui eu estou respondendo já 2 perguntas. Quem comeu feijão? Paulo. O que o Paulo comeu? Feijão. O que aconteceu com o Paulo? Ele comeu. Comeu o quê? Feijão. Então aqui eu já estou respondendo 2 perguntas. Quem e o quê? Certo? Sempre que você escrever uma oração, basicamente você vai estar respondendo ali quem e o que aconteceu. Aí, a partir disso, o leitor vai se fazer alguma pergunta. Ele vai querer saber, por exemplo, por que Paulo comeu feijão? Pô, Paulo comeu feijão porque estava com fome.
Quando que ele comeu feijão? Paulo comeu feijão ontem. Onde Paulo comeu feijão? Ele comeu feijão na casa da sogra. Como? Paulo comeu feijão com farofa e só isso, né? Ou Paulo comeu feijão com a boca, claro, né? Pergunta besta. Então, assim, você fala, nossa, mas isso daqui eu não vou ter que escrever no Enem ou numa redação que o Paulo comeu feijão, isso daqui é inútil para mim. Não, isso daqui é a estrutura básica, só você substituir por palavras que tenham a ver com o seu tema. Então, vamos dar um exemplo na redação do Enem? Olha lá. As questões ambientais são um problema atual no Brasil, pois os índices de desmatamento só aumentam. Então, o que eu escrevi aqui? Vamos lá. As questões ambientais, sujeito. Quem está fazendo a ação? São é um verbo, né, de ser, existir. Então, as questões ambientais são. Quem está sendo as questões ambientais? O que está acontecendo? O que elas são? Elas são um problema atual no Brasil. Quando está acontecendo? Atualmente. Onde? No Brasil. Por que isso está acontecendo? Pois os índices de desmatamento só aumentam. Então, você vê que enquanto a gente está escrevendo, a gente está respondendo perguntas. Quando eu falo, as questões ambientais são um problema no Brasil, ou são um problema, o leitor vai perguntar, naturalmente, quando isso é um problema? Onde que isso é um problema? E por que isso é um problema? Então, a gente já vai e responde no texto. Então, com isso, você começa já a direcionar a sua escrita de uma forma muito clara. Pô, sempre que você for escrever, então, é só pensar nas perguntas que o leitor vai fazer. Essas perguntas simples, são 6 perguntas para você responder. É isso. Você pode responder algumas, você pode responder todas, você vai escolher, tá certo? Então, esse daqui é o básico, né? É o café com leite, sei lá, o pão com manteiga da escrita. Segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar a temperar, a gente vai começar a colocar umas coisas a mais, certo? A gente vai começar a entender algumas coisas. Essas coisas eu vou chamar de ads. Por que ads? Porque vem de adicionais, coisas opcionais, e que você vai ter que aprender a utilizar com sabedoria, porque justamente essas adições são o que fazem você direcionar o seu leitor para onde você quiser. Por que eu chamo de ad? Só para você entender. Porque eles são adjuntos, advérbios, né? Adjetivos. Então você vê que tudo isso daqui é uma coisa adicional. Para você não ter que ficar decorando nomes, entendendo a diferença entre eles, você chama de ads, beleza? Então, vamos pegar aqui e entender o que acontece quando a maioria das pessoas escreve assim. Você vai reparar que você também faz isso daqui provavelmente. Ó, a crise ambiental é um problema muito importante que merece bastante a nossa atenção. Então, repara que muito importante e bastante são coisas adicionais, opcionais, que eu coloquei só para encher linguiça. E muitas vezes você que vai escrever, você faz isso. Porque você quer ocupar mais espaço, né, da sua redação, só que você não sabe como ocupar e você começa a escrever essas coisas. E olha só, se a gente escrever só a crise ambiental é um problema que merece a nossa atenção, o que acontece? É o mesmo texto. São as mesmas perguntas levantadas na cabeça do leitor. Em termos de qualidade, a frase de baixo ela é mais interessante. Quando você lê uma frase aqui de cima, você fala, putz, esse cara está enrolando, ele não sabe escrever. Quando você lê a frase de baixo, você fala, normal, tá? Então, primeiro erro, primeira coisa que você não pode fazer quando você for escrever é sair jogando temperos aleatórios ali que não te levam a nada. Entende? Você vai fazer um feijão, você não coloca açúcar no feijão. Você coloca lá só o sal, né? Você não vai colocar coisas desnecessárias, tá bom? Quando que esses adicionais são justificáveis? Porque esses adicionais, não sei se você percebeu, já foram utilizados aqui antes. Então, eu vou te explicar quando que isso é interessante. Quando que é justificável? Paulo comeu muito feijão. Por que aqui é justificável? Por quê? Porque depois eu quero falar que o ato dele comer muito feijão teve uma consequência, né? Então, Paulo comeu muito feijão e por isso passou mal, entende? Ele só passou mal porque ele comeu muito feijão. Não foi porque ele comeu feijão, ele comeu muito feijão. Então, esse muito feijão, ele é obrigatório, digamos assim, para o entendimento do meu texto, para eu fazer o leitor entender o que está acontecendo. Outro caso que é errado, que é incongruente aqui. As questões ambientais são um problema atual, pois afetam todas as pessoas. Qual que é o problema disso daqui? Consegue entender? Consegue perceber? Como eu disse, aprender a escrever vai te levar a aprender a ler melhor. E aprender a ler melhor vai te ensinar a escrever melhor. São duas coisas conectadas. Se você erra muito questões de humanas e linguagens no Enem, é porque você não sabe ler tão bem assim. Então, ó, as questões ambientais são um problema atual. O que é atual? Quando, né? Quando isso está acontecendo? Não é só um problema, é um problema atual. E a explicação, como é que ficou? Pois afetam todas as pessoas.
Então a gente tem aqui um problema de atual, certo? E depois eu tô falando de consequência, e nessa consequência eu tô falando quem é afetado. Então eu tô falando quando, quem, né? E a consequência, o porquê. Percebe que tá desconexo o texto? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia falar, por exemplo, as questões ambientais são um problema atual, pois vivemos as consequências das atitudes inconsequentes das gerações anteriores. Não ficou mais interessante? Porque eu tô falando que o problema que acontece hoje é resultado do que aconteceu anteriormente. E quem causou esses problemas foram as gerações anteriores, né? Porque eles nunca quiseram lidar com o problema ambiental. Então aqui eu estou direcionando o texto, certo? Para a ideia que eu estou tendo. Que é o quê? Criticar a causa que vem das gerações anteriores, o que deveria ter sido feito, certo? Se eu falasse, por exemplo, sobre quem, eu poderia falar as questões ambientais são um problema global, pois afetam todas as pessoas sem distinção, né? Então não interessa raça, cor, etnia, gênero, o que for, vai afetar todo mundo, então é uma questão global. Então eu estou falando sobre quem. Então quando você for escrever, esse aqui é um insight que você vai ter. Todas essas coisas que eu estou falando vão ter alguns exercícios, algumas atividades para você treinar. E no arquivo para você baixar, eu vou te explicar ali de forma bem clara para você aprender isso daqui, tá certo? Então nesse vídeo aqui eu só estou dando uma passada assim, bem rápida, bem geral para vocês entenderem de forma mais dinâmica. Terceira parte da nossa aula, a gente vai começar a falar sobre subordinadas, que são orações subordinadas, são basicamente orações secundárias que complementam uma oração principal, né? Então, por exemplo, a Constituição de 1988 declara que todo cidadão possui direito à cultura. Percebe que, quem que é o nosso sujeito? Vamos analisar. A Constituição de 1988. Qual que é o verbo? Declara, né? Porque quem declara foi a Constituição. E o que está sendo declarado? Que todo cidadão possui direito à cultura. Só que percebe que agora a gente tem uma outra oração, né? A gente tem outro verbo aqui, possui. Quem possui? Todo cidadão. O que eles possuem? Direito à cultura. Então a gente tem duas orações, certo? E você tem que saber isso daqui, porque quando você for escrever, você pode ir escrevendo uma oração dentro da outra, ou complementando a outra, para não ficar um texto muito robótico, né? Para não ficar um texto muito duro, que a gente vai ver em breve. Isso daqui, né, essas subordinadas, geralmente elas vão acontecer através dos do que e através dos de conjunções. Por exemplo, toda criança possui direito à educação. Porém, né, então eu estou falando aqui uma situação contrária à anterior. A segunda oração vai meio que contrariar a primeira oração, é isso que eu estou falando. Essa realidade não é percebida nas comunidades carentes do país. Então a gente tem duas orações. A segunda oração, ela complementa a primeira. Porque eu falo assim, essa realidade. Quando eu digo essa realidade, para eu entender o que é essa realidade, eu preciso da primeira oração, que é o quê? Toda criança possui direito à educação. Essa é a realidade. Então, conforme... Eu sei que às vezes quando você está vendo isso daqui pela primeira vez, você vai precisar de um tempo para mastigar esse conteúdo. Por isso que eu digo, no nosso arquivo a gente vai ter algumas atividades para você seguir, certo? E aí vai ficar bem tranquilo. Um erro muito comum de quem escreve, provavelmente você também comete esse erro, é simplesmente escrever uma oração simples, sem subordinação, sem nada, e colocar um ponto final. Escreve uma oração, ponto final. Escreve uma oração, ponto final. O que acontece? O texto vai ficar robótico. Parece que é uma pessoa assim falando. A crise climática é um problema atual. Segundo dados do IBGE, o desmatamento cresceu 30% no último ano. O desmatamento produz gás carbônico. Medidas devem ser tomadas para acabar com o problema. Entende como é robótico? Ele não tem um fluxo, uma continuidade. Como que você gera essa continuidade? Como você gera esse flow aqui do seu texto? Simplesmente você usa subordinadas. Então, por exemplo, se a gente pegasse essa parte aqui, que ficou repetindo o desmatamento, ao invés de repetir uma palavra, que muita gente tem essa dificuldade, como é que eu faço para não repetir a palavra? Usa subordinadas. Então, como eu estou falando de desmatamento, eu posso juntar isso daqui. Segundo dados do IBGE, o desmatamento cresceu 30% no último ano, o que, consequentemente, aumenta a produção de gás carbônico e efeito estufa. Então, eu já estou pegando o desmatamento, o aumento, e eu falo que o quê? Que a consequência disso é o aumento da produção do gás carbônico, tá certo? Aqui também eu não estou falando da consequência. Então, você sempre se pergunta, o que eu vou escrever? Qual pergunta isso responde? Como que eu posso escrever isso daqui? Né? Como que eu posso conectar essas ideias? E fazer com que ele siga um fluxo natural. Então, escrever é uma arte muito legal, é muito interessante pensar e entender isso daqui. Quando você começar a pegar o gosto, sua escrita vai mudar.
E a gente pode brincar com a ordenação da nossa escrita. Imagina aqui, ó, segundo a Constituição Brasileira de 1988, toda criança possui direito à educação. Porém, essa realidade não é percebida nas comunidades carentes do país. O que acontece aqui? Não sei se você percebeu, mas segundo a Constituição Brasileira de 1988, isso aqui não é uma oração. Isso aqui é só um complemento, é uma subordinada. A oração de verdade está aqui. Toda criança possui direito à educação. Isso é a ideia central. Quando eu falo que toda criança possui direito à educação, eu posso me perguntar, quem disse isso? Onde que foi declarado esse direito? Segundo a Constituição Brasileira, certo? Por que está invertido? Porque eu poderia escrever, toda criança possui direito à educação segundo a Constituição Brasileira, certo? Poderia escrever assim. Só que a segunda parte fala assim, porém essa realidade não é percebida nas comunidades carentes do país. Quando eu falo essa realidade, percebe que ela está citando uma parte ali do começo, né? Toda criança possui direito à educação. E aí, para o meu texto não ficar tão distante, essa realidade com o que eu estou querendo falar ficar muito distante, o que eu faço? Eu inverto, eu coloco esse segundo a Constituição Brasileira, que é opcional, eu coloco antes. E aí o meu texto fica mais direto. Não sei se já aconteceu com você, de você ler um texto, e você está lendo, e ele começa a falar de coisas, e você fala, cara, do que você está falando mesmo? Você não entende, você não sabe mais onde você está no texto. Isso acontece justamente porque o escritor, o autor, não teve esse trabalho, entende? Então você tem que ficar com muita coisa na cabeça. Pô, tá falando de direito daqui, da realidade dali, não sei o que lá. Quando você vê, você não sabe onde você tá. Então, você inverter a ordem da sua escrita pode ajudar na compreensão de quem tá lendo. E você ajudar, por exemplo, quem tá analisando a sua redação a entender melhor o que você está escrevendo, aumenta a sua chance de tirar uma boa nota, né? Se você deixar um texto não só mais legível, mas você deixar ele mais claro, mais fácil de ser tragado, isso pode aumentar a sua nota da redação, tá bom? Podemos mudar livremente, então, a ordem na escrita. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala de subordinadas, quando a gente fala dessas informações adicionais, que é isso que a gente está falando até agora, de coisas complementares à nossa oração principal, a gente pode mudar a ordem livremente. Algumas ordens podem ser melhores e outras piores, como a gente vai ver agora. O direito à educação não é uma realidade nas comunidades carentes do Brasil odierno. A gente pode pegar esse odierno, que é atualmente, e jogar para o começo. Então eu falo, atualmente, o direito à educação não é uma realidade nas comunidades carentes do Brasil, certo? Então eu só mudei esse opcional para o começo. Aí eu posso falar também, no Brasil, o direito à educação não é uma realidade, atualmente, nas comunidades carentes. Percebe que eu inverti tudo, né? Aqui está onde, aqui está a oração, aqui está quando, e aqui está onde de novo. E qual que é o problema disso, ou dessa oração abaixo? Que eu tenho duas respostas sobre onde isso está acontecendo. E aí o meu texto fica ruim. Por quê? O direito à educação no Brasil não é uma realidade nas comunidades carentes atuais. Mas as comunidades carentes não estão no Brasil? Tá. Por que eu estou separando então os dois? Entende? Então essas versões aqui não são tão interessantes. E às vezes você pode escrever de uma forma que não fica interessante por causa disso, porque você está respondendo perguntas iguais em momentos diferentes. E aí o seu texto fica incongruente. O direito à educação nas comunidades carentes do Brasil não é uma realidade. Ué, cadê o atualmente agora? Eu tirei o atualmente. Por que eu tirei o atualmente? Porque eu estou falando que não é. Se não é, é presente. É no momento atual, né? Se eu falar assim, não foi, é no passado. E aí eu tenho que especificar quando que não foi. Mas se é agora só pode ser atualmente, só pode ser no presente. Então eu posso relevar e tirar da minha escrita, para deixar ela mais direta. Então você brincar com a sua escrita, você brincar com a formação daquilo que você está escrevendo, faz com que você perceba alguns nuances, algumas coisas que você não perceberia, entende? Se você só escrever uma vez só e ponto final. Esse é um treino que você tem que fazer. Escrever de várias formas diferentes para você entender qual que é a diferença de cada uma das formas. Tá bom? Então vamos terminar aqui. Isso daqui é essa nossa primeira parte de compreensão da escrita, analisando uma redação nota 1000, para a gente entender como que foi feito, o que foi feito. Então eu peguei lá essa redação aqui do Luiz Felipe de Brito, né? A primeira redação nota 1000 que eu achei foi essa aqui. Então, o poeta modernista Oswaldo de Andrade relata, em Erros de Português, que sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Bem grande isso daqui, né? Ficou bem grande. Mas o que está acontecendo? Vamos analisar. Então, essa primeira parte, a gente tem o que de principal?
a gente tem o quê? Que o poeta modernista Oswald de Andrade relata. Isso daqui é o sujeito, certo? Vamos colocar umas cores aqui. Então aqui a gente tem o sujeito. Aqui a gente vai ter o verbo. Em erro de português, isso aqui é opcional. Tanto que está entre vírgulas. Você vai entender com essa nossa aula que usar vírgula é muito simples na redação. Por quê? Tudo que for opcional e que vier no meio da minha oração principal, eu posso colocar entre vírgulas. Relata, eu posso tirar. Isso aqui é opcional. Sob um dia de chuva, opcional. Eu posso colocar onde eu quiser. Isso aqui, basicamente. Onde quiser não, é muito forte falar onde eu quiser. Mas em diversas partes da minha escrita eu posso colocar isso daqui, tá? Ó, o poeta modernista Oswald de Andrade relata que uma subordinada. O índio foi vestido pelo português. Então, isso daqui é uma subordinada. E o que acontece? Em erro de português, diz onde isso foi escrito, certo? Quem? O poeta modernista relata a ação que foi feito. Onde foi feito isso aqui? Em erro de português. O que ele relata? Que o índio foi vestido pelo português. Onde e quando? Sob um dia de chuva. O índio foi vestido pelo português. Português, no caso, o português que vem de Portugal, tá? Não a língua portuguesa. Sob um dia de chuva. O que é isso daqui? O que isso significa? Isso significa que é uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Com a chegada dos territórios brasileiros, diz o quê? Quando isso aconteceu? Isso aconteceu com a chegada dos europeus. Então, isso aqui também é uma coisa opcional, né? Isso aqui explica o que foi dito antes, também é uma outra oração ali. Então, a gente vai entendendo o que isso quer dizer, como isso foi montado e as opções que existiam. Então, ele poderia começar em erro de português, o poeta nananana, e ele resolveu colocar aqui no meio. Relata que o índio foi vestido, né, que sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. E aí ele colocou o risquinho aqui, que deu um branco agora. Mas enfim, o que isso significa? Que ele poderia ter deixado assim, significando uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas. Então tem várias formas de a gente reescrever, mas o que importa é você entender o que foi feito, entender qual que foi a ideia de quem escreveu. E você vê que o texto ele vai te direcionando. Ele fala quem escreveu, quando ele escreveu, onde ele escreveu. Quando ele fala que o índio foi vestido pelo português, naturalmente o leitor se pergunta o que isso significa. Significa que ele está removendo a cultura do índio, que estava nu, certo? Que é uma cultura do índio, do índio não, do povo indígena, né? Porque aqui, no caso, é um termo antigo, o correto hoje em dia é povo indígena. Ele estava nu, o português veio e colocou uma roupa nele, o que significa um desrespeito à cultura do próprio povo indígena, tá certo? Isso aconteceu quando? Quando o europeu veio para cá, né? E não foi hoje, foi naquela época. É isso que ele está falando, beleza? Primeira oração é essa. Segunda oração é o seguinte, de um ponto até o outro a gente vai pegar, sempre. Então, ó, paralelamente é o quê? Um conectivo. Estou falando aqui o que veio antes, agora acontece de maneira muito similar, né? Quando no Brasil atual, certo? Que é um adicional, há a manutenção de práticas prejudiciais. Isso daqui é a minha oração principal. Para quem? Não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais. Dá um exemplo, como os pescadores. Então, toda leitura vai levando justamente ao pensamento do leitor. Enquanto você, como leitor, está pensando, tipo, o que é uma comunidade tradicional? Ele já responde, como os pescadores. E você vê que ele não precisa colocar uma lista aqui de 3 itens, 4, 5 itens, como o pessoal faz, né? Geralmente a pessoa vai lá e escreve, como os pescadores, os povos indígenas e os quilombolas, não sei o que lá. Não tem porquê. Exemplo. Só quero saber um exemplo. Vamos ser direto ao problema, porque ficar enrolando com coisas que não interessam não leva, né, ao nosso tema da redação. Beleza? Última parte. Com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Aqui vamos brincar um pouco de matemática, né? Vamos falar o seguinte, vamos colocar um parênteses aqui e vamos falar o seguinte, isso daqui é o sujeito da nossa oração. Quem atua como desafio para a valorização desses grupos? Quem atua é o quê? Esses dois sujeitos aqui, ó. A educação deficiente acerca do tema e a ausência de desenvolvimento sustentável. Poderia colocar antes? Poderia.
Por que ele não colocou antes? Porque aí ia ficar um sujeito gigante no começo, certo? E o que acontece? Olha só. Atuam como desafios para a valorização desses grupos. Então percebe que quando ele está falando desses grupos... Cadê? Desses grupos, eu estou falando de quem? Dos caras que vieram antes. E se eu colocasse 2 sujeitos antes disso, o que aconteceria? Né? Eu distanciaria o desses do que ele está referenciando. Então aí ele inverte a ordem. Então você vê que a escrita, na verdade, ela é muito maleável, certo? Você pode escrever de diversas formas diferentes. A questão não é essa. A questão é que você tem que perder o medo de sair escrevendo e começar a entender e escrever com propósito. Não tem complicação, tanto que você vê, de diversas formas dá certo o seu texto. Né? A questão não é complicação escrever certo ou escrever errado. A questão é você escrever com objetivo. Né? Qual que é o seu objetivo na escrita? Qual que é a ideia que você teve? E daí dessa ideia para você colocar no papel é muito simples. Não é muito difícil. Você vê que você não precisa de muitas regras gramaticais super malucas aqui. É bem intuitivo. Por quê? Quando você fala de local, né, onde isso aconteceu, geralmente vai ser em, né, ou na, certo? Em erro de português, porque é um texto. Não é no, porque no vai ser num local, né? Eu fui parar no Brasil, por exemplo. Ó, no. Mas quando eu vou explicar por quê, eu vou usar pois, eu vou usar o porquê. Quando eu vou falar de consequência, eu vou falar com efeito. Então sempre tem termos muito diretos. E quanto mais você vai lendo, mais você vai analisando o que você está lendo, mais você vai entendendo como escrever melhor. Certo? O grande problema da pessoa que vai tentar aprender a escrever ou vai escrever uma redação é que ela nunca lê tentando enxergar o que foi feito ali. A pessoa só lê o texto, tenta entender a mensagem e acha que é isso. Para você aprender a escrever melhor, você tem que começar a ler os textos e tentar entender o que foi feito. Isso vai abrir na sua cabeça, vai virar uma chave que quando você for escrever, essa análise que a gente está fazendo vai ser natural. Vai ficar muito mais fácil de você fazer o seu texto, tá certo? Então, de novo, agora eu só estou explicando. E no arquivo que você vai baixar, tem as explicações melhores e vai ter algumas atividades para você fazer, para você desenvolver em você a capacidade de fazer isso daqui. Você não vai desenvolver só vendo aula, do que só explicação. Você vai desenvolver na prática, tá bom? Então, como que você vai baixar esses arquivos? De novo, você vai entrar lá no Discord e vai ter uma sala lá de chat que é links e materiais. E lá você vai conseguir baixar tudo que você precisar. Além disso, olha só, esse arquivo ele vai estar disponível gratuitamente nos primeiros dias. Então, nos 3 primeiros dias, depois que eu subir esse vídeo aqui, ele vai estar gratuito para a galera que chega cedo. Para a galera que vem atrasada depois, a galera geralmente que não faz parte da comunidade. Então, o que vai acontecer, né? Para você conseguir pegar tudo gratuito aqui no canal, eu estou incentivando 2 coisas. Se inscrever no canal e ativar o sininho, para você saber quando sair um vídeo. E fazer parte da nossa comunidade do Discord, porque lá eu sempre aviso e você já vai ver quando for postado alguma coisa, certo? E aí você pega tudo de graça, não tem por que pagar. E mesmo pagando é um valor simbólico, é mais para incentivar você a participar da comunidade e entender que eu sempre vou postar coisas de qualidade máxima para vocês, para ajudar vocês, tá certo? Também ajuda a galera ali do Discord, a nossa comunidade a crescer mais. Tamo junto! Bom, vídeo vai ficando por aqui. Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre estrutura e a gente vai começar a analisar os textos de forma estrutural. Não só da parte de escrita, mas de estrutura. Qual que é a função que cada parte do texto tem na redação completa. Tamo junto? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Diz aqui nos comentários qual que é a sua dificuldade, se você gostou, se você não entendeu alguma coisa e o que você gostaria de ver aqui no canal também. Beleza? Bom, abraço e até a próxima, gente.